Qual é a origem da oração do Pai Nosso? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Veja que nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, acompanhando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nós tivemos até agora aqui grandes lições sobre a oração, mas que nos deixou a parte final, a expressão máxima da oração, o Pai Nosso. E assim começamos a segunda secção da oração, da quarta parte do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E chegamos à pergunta de número 578 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que trata da seguinte questão. Uma questão interessante, ela diz assim: qual é a origem da oração do Pai Nosso? Origem da oração do Pai Nosso. A origem, como nasceu o Pai Nosso? O compêndio nos lembra, Jesus ensinou-nos esta oração cristã, que é uma oração insubstituível. E um dia, quando os discípulos, lá vendo-o rezar, os discípulos lhe pediram assim: ensina-nos a rezar. Interessante. Esta não foi uma iniciativa de Jesus. Claro que muitas vezes ele criava condições para surgir pedido como este. Mas é importante lembrar o seguinte: os apóstolos eram os homens de oração. Sim, eles eram judeus e ao frequentar a sinagoga aos sábados, aprendiam o valor dos salmos, rezavam os salmos e depois eram incentivados a rezarem estes salmos em sua vida. Vejam, a partir deles faziam as suas orações, a partir dos salmos. E é preciso ficar claro, senão poderia aparecer que os apóstolos, ao solicitarem a Jesus que os ensinassem a rezar, que eles nem soubessem o que é oração, e não é verdade. Sim, os apóstolos eram homens de oração, lá na sinagoga, mas viram Jesus rezar e quiseram aprender a rezar como ele. Que interessante! E aqui está a particularidade. Queriam rezar como Jesus. Bonito o jeito de Jesus rezar. A atenção foi que lhes chamou a atenção, como Jesus rezava, a capacidade de concentração de Jesus. Não sei, mas alguma coisa despertou neles. Isto nos lembra que alguns santos padres tinham uma capacidade de concentração durante a celebração da Santa Missa. Interessante, uma concentração que parecia que poderia cair o mundo, mas eles não se desconcentravam. Mas, aqui vejam, os apóstolos tinham dentro deles nada mais, nada menos do que o maior modelo de oração. O maior modelo de oração do mundo, Jesus. Quiseram então rezar como com Jesus. Que bonito! E foi a oportunidade de recebermos um dos maiores, um dos grandes dons do Senhor. A oração do Pai Nosso. E eles pediram. O Pai Nosso, que nós vamos depois dedicar alguns programas específicos sobre o Pai Nosso, os últimos dessa série de programas do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é sobre a oração à luz do Pai Nosso, a tradição litúrgica da Igreja. Nos vem sempre no texto em Mateus, que ele diz o seguinte: porque os três sinópticos, os três evangelhos,
fala-nos do Pai Nosso. Mas em Mateus 6, 9 a 13, claro, adaptando agora a uma linguagem atual. Então o Pai Nosso nasceu de um pedido. E devemos ser gratos aos nossos apóstolos. Há várias perguntas dos apóstolos que fizeram despertar no coração, veja, de Cristo. Ensina-nos o Pai Nosso, de ter um desejo de dar uma resposta. Os apóstolos queriam uma resposta adequada que serve para nós. Que bonito, né? Bendigamos aos apóstolos, benditos sejam os apóstolos e bendigamos a Deus por causa deles. Vejam, que quiseram rezar como Jesus. Que bonito. Quando nós depois rezamos, olhemos para Jesus. Quando nós vivemos, olhamos como os apóstolos. Para os apóstolos, para que vocês consigam isto. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.